Eu tirei a minha gatinha daqui para... Ah, não, os meus estão todos Estão aqui. todos aí. Todos, não tem chance. Tem chance. Maravilha. As primeiras pessoas começam a entrar aqui na sala. Uma boa noite a todos e todas presentes aqui nessa quarta-feira para mais um Basement Talks. A gente vai dar uns 2 minutinhos aqui e já começamos esse bate-papo em altíssimo nível aqui mais uma vez com uma figurinha já carimbada aqui, mas é sempre uma honra em receber a grande Isabel Bueno, Isso aí, Abel. É isso Abel aí. do nosso parceiro Matos Filho, aqui nós orgulhosamente participantes do programa ATICS, Programa de Inovação Aberta do Matos Filho, nessa parceria aí que já tem mais de ano, acho que uns 2 anos já de parceria com o escritório, nos deixa muito contente, sempre acompanhando as premiações e o impacto é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Um recente vitória em 2 casos que foram tocados aqui pelo time da Bel, pelo time do Matos Filho. Então a gente vai trazer em primeira mão aqui muito dos detalhes e dos bastidores desse caso. Tá joia. O evento aqui é gravado, a gente vai ser bem pontual com os horários aqui, em respeito também ao tempo da Bel e de todos os presentes. Mas então todo o conteúdo vai ficar disponível aí nas nossas redes para quem quiser depois acessar, quem chegou atrasado, ou queira compartilhar com mais pessoas interessadas aqui nesse assunto. Para quem ainda não nos conhece ou não me conhece, eu sou Fred Riso, um dos fundadores aqui do Basement, e o Basement é uma solução voltada ao equity, ao controle, à governança do equity, com a missão de criar um mundo com mais donos e donas. E muito sobre isso que a gente vai falar hoje, como essa recente decisão do STJ traz mais segurança para que as empresas possam compartilhar o equity, possam compartilhar participações acionárias com mais pessoas. Então, com isso, eu gostaria de já introduzir aqui a Bel, te agradecer mais uma vez pela Imagino. participação, Bel. Eu aprendo muito nessas conversas aqui contigo. E peço, então, um currículo tão extenso que tu te apresente um pouco, conte um pouquinho dessa tua história, tanto acho que no escritório aí, que eu acho que já tem, né, bastante tempo de casa, mas muito voltada ao tema dos incentivos de longo prazo, que é uma bandeira que tu levantas há bastante tempo. Tá certo. Bom, boa noite ou boa tarde a todos. Eu nunca sei o que dizer às 6 horas da tarde. É uma alegria poder estar com vocês todos aqui. Fred, muito obrigada pela oportunidade. Eu nunca serei suficientemente grata pela oportunidade de conversar com pessoas que tratem desse assunto e que possam partilhar conosco visões, porque a remuneração ganhou uma enorme remuneração e os incentivos de longo prazo, tá? Eu acho que é dessa maneira que eu colocaria. Eles ganharam uma enorme projeção nos últimos 14 anos. Foi exatamente porque tiveram projeção, porque se percebeu que fazer, por exemplo, planos de stock option era uma maneira efetiva de atrair e reter talentos dentro das companhias, pela quantidade que isso tinha na época, lá em 2010, já lá em 2010, quando começaram a acontecer os primeiros autos de infração, a Receita Federal começou a olhar e a questionar essa matéria, se deveria ser tratado como, se o benefício em si deveria ser tratado como uma parte da remuneração e tributado como se remuneração fosse,
ou se esse incentivo, no caso do stock option, teria um outro tratamento. A própria Receita, eu pesquisando quando tive que achar aqui matéria para fazer defesa administrativa, encontrei um acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, que é aqui em primeira análise, dá o provimento, dá a manifestação do que a Receita Federal entende, algo bem antigo, e antes desse momento, de ter crescido, de ter ganhado corpo, o incentivo de longo prazo e o stock option, eles diziam de que o stock option só poderia ser tributado a alíquota de 15% na venda. É muito antigo isso. Eu levei isso para as defesas administrativas, levei no CARF, mas isso nunca foi analisado, isso nunca foi entendido como sendo vinculante para o entendimento da Receita Federal. Tudo bem, faz parte da vida. O que eu preciso dizer para vocês é que essa proeminência de incentivos de longo prazo e de planos de stock option na vida empresarial deu causa no escritório a formarmos um grupo de remuneração de executivos, que é a junção de pessoas que têm uma bagagem tributária, uma bagagem societária, uma bagagem trabalhista e, às vezes, uma bagagem regulatória. Estamos aí com uma nova instrução, uma nova resolução do Banco Central, tem um novo número, que pega todas as entidades que são reguladas pelo Banco Central. Então, é tudo diferente, vamos ter que estudar tudo de novo. Muito bem. Montamos esse grupo, e esse grupo, ele pelo menos dentro do tributário, nós temos pessoas que fazem a estruturação e a consultoria, nós temos as pessoas que fazem as defesas administrativas, e nós temos as pessoas que fazem as defesas judiciais. Quando vocês veem o processo que foi julgado no STJ, vocês olham a arte das pessoas que fazem o processo judicial. É a arte deles. Porque eles foram os que deram início aqui à estratégia de levar em juízo. Quando nós estávamos perdendo no CARF, um dia eu enchi, e falei, vou perder sempre aqui, acabou. Quem sabe o juiz fale uma outra coisa. Eu chamei estas pessoas, são sócios ali da área do contencioso judicial tributário. O Paulo Tedesco, o Adriano, nós temos a Gabriela Lemos, nós temos a Ariane lá em Brasília. Essas pessoas se juntaram, fizeram os processos judiciais e falaram assim, nós, beneficiários do plano de stock option da Qualicorp, que é o caso que está lá, não entendemos que isso aqui é a nossa remuneração. Nós temos que pagar para comprar essas ações. Ninguém paga para receber sua remuneração. Estes processos tiveram muito sucesso durante muitos anos. Nós começamos com isso em 2017. Vocês estão vendo o sucesso da estratégia judicial que começou em 2017, até que é pouco tempo, Fred. Para um judiciário que é tão moroso, até que foi em pouco tempo. E o judiciário resolveu atribuir aqui a vários processos que já existiam uma possibilidade, indicá-los com a possibilidade de serem entendidos como repetitivos, ou seja, eles são representativos de uma totalidade de discussões acerca da natureza de planos de stock option. Importante, nós não estamos falando do plano da Qualicorp. O que foi dito lá é a natureza de planos de stock option. Se eles são remuneratórios, se eles são contrato mercantil. Planos, em geral. Nós ficamos muito aflitos com essa atribuição da repetitividade a esses recursos, porque poderia sair um tiro pela culatra. Nossa, você sempre fica preocupado de que se diga este plano sim, mas outros não. Coisas assim que não fossem tão favoráveis, que trouxessem mais dúvida, agregassem mais dúvida, mais incerteza jurídica do que certeza. E foi uma estratégia muito bem sucedida que terminou atribuindo uma certeza jurídica agora. 5 votos a 1. Eu dizia aqui ao Fred, enquanto estávamos aguardando, foi algo que nós ficamos muito impressionados também, de ter essa maneira tão tranquila, porque isso foi tranquilo, não houve um desgaste ali nos debates,
Todos que estão aqui podem assistir, está no YouTube. Vocês verão, houve um voto divergente, mas os demais votos, eles foram convergentes. E ainda que com uma coisinha aqui diferente ou outra ali, no mérito, se disse, isto aqui não é remuneração. Serve para qual tributo? Então, aí, Fred, uma das coisas que você me pediu antes para eu colocar. Olha, com certeza para o imposto de renda da pessoa física. E sendo um repetitivo, vai poder ser aplicado aos outros casos. A recomendação é de que quem tem auto de infração lavrado contra si, fale com seu advogado para que seu advogado entre com um pedido de que naquele processo seja aplicado o repetitivo. Ah, mas pode estar no CARF. Pode pedir no CARF. Pode estar no judiciário. Peça no judiciário também. Aplique isso, vá movimentando para que esse entendimento seja aplicado ao seu caso também. Ah, não. Eu só tenho auto de contribuição previdenciária. A companhia foi autuada para exigir a contribuição previdenciária ou para exigir uma multa por não ter retido o IR na fonte. Vai aplicar o repetitivo? Na nossa visão, sim. Porque como a decisão não foi assim? Isto aqui é para imposto de renda, no caso da Qualicorp. Como o que se investigou foi de maneira bastante ampla. Se planos de stock option são remuneração ou são contrato mercantil, a decisão final dizendo de que planos de stock option são contrato mercantil aplica-se a qualquer tributo, inclusive no próprio acórdão. Há uma manifestação do ministro Kukina dizendo que os fatos serão sempre os mesmos. Não é a natureza do tributo que faz com que ele pense de uma maneira, são os fatos. Os fatos mantidos, tais como foram analisados, permitem o entendimento de que se trata de um contrato mercantil. Isso é uma boa notícia? Isso é uma boa notícia, mas isso é uma notícia de que essa é a forma teórica de se interpretar. No concreto, semana passada, vocês devem ter visto no Jota. Lá fui eu para defender 2 casos. Um dos casos era também de um executivo da Qualicorp, portanto, o mesmo plano. O CARF não pôde aplicar ali o repetitivo porque tinha uma questão processual. Mas eu fui, no dia seguinte, defender o caso da Localiza de contribuição previdenciária. Nesse caso de contribuição previdenciária, a presidente da turma julgadora manifestou o entendimento de que não pode aplicar o repetitivo àquele caso. Não só porque é contribuição previdenciária, mas também porque, na visão dela, no repetitivo, os ministros teriam se equivocado, analisado a matéria de uma maneira equivocada em relação a fatos. Qual fato? O risco, na visão daquela presidente, o risco que os ministros analisaram é se as pessoas correm risco depois de terem adquirido a ação. E, ao ver dela, o risco que seria caracterizador de um contrato mercantil é o risco que antecede o momento do exercício. E que, se ele é inexistente, não haveria como dar a esse arranjo uma natureza mercantil. Eu digo a todos aqui, esta vai ser a dificuldade que todos nós que somos advogados ou partes teremos que enfrentar. Nós teremos que enfrentar, talvez, interpretações a respeito do que foi decidido. Nós teremos que enfrentar elementos processuais que impedem a aplicação do repetitivo. Cada caso é um caso. Então, não será, é uma boa notícia, Fred. Nós temos uma boa notícia, mas processualmente, para quem tem processo, isto aqui pode significar ainda uma labuta para que o repetitivo seja aplicado. Fred, eu falei muito juridiquês? Não, eu Para achei, entender. eu achei ótimo, mas eu acho que é um bom ponto para a gente deixar aqui aberto, e eu esqueci de fazer isso aqui no início da nossa conversa, para que as pessoas aqui, para que os ouvintes fiquem à vontade ao longo da apresentação, se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aqui no chat a sua pergunta,
e a gente vai respondendo aqui, né, um bate-papo de uma forma mais dinâmica. O que eu tiro de tudo isso, Bel, assim, em primeiro lugar, né, me ocorreu aqui, por muito tempo eu ouvi falar da estratégia de vocês com um certo desdém, assim, do mercado, se assim eu posso dizer, né, que, stock options, não, eu não faço stock options porque é muito arriscado. Eu falo, não, mas o Matos Filho tem lá um processo legal que eles estão... eles fazem todo um processo, uma jabuticaba lá para conseguir defender, ver se pode entrar com uma ação. E no final das contas, se eu entendi bem, graças a esse processo de vocês, a esse método não usual que vocês adotaram para trazer mais segurança para os seus clientes, é que a gente chegou nesse estado de um processo repetitivo. Então, achei muito gozado, né, e curioso como as coisas evoluem, certo? Fred, é mesmo isso, porque teve uma vez um que é meu amigão, adoro ele. Ele me ligou falando assim: escuta, falando baixinho, acho que ele estava na sala do cliente. Tem uns caras, eles estão aqui falando que tem um monte de decisão favorável, que tem não sei o que lá, não sei o que lá. Só se for a Mulher Maravilha, o Homem Maravilha, sei lá, o Super-Homem para conseguir isso. Eu falei: é verdade. Mas então os juízes não entendem nada. Isto é o mundo. É importante eu colocar para vocês o seguinte: quem fez a tese não fomos nós. A tese foi feita pela Receita Federal. Nós estamos dizendo que a tese dela não é procedente. A questão não morreu. A questão não está morta. Podem surgir outras interpretações, outros tipos de planos. Por exemplo, esse plano foi um plano de outorga gratuita. Pode ser que agora comece uma nova forma de discutir, que a Receita queira uma nova forma de discutir, e para evitar essa nova forma, todo mundo vira e fala o seguinte: quer saber? Vou fazer minha outorga onerosa. Minha outorga onerosa. Você quer, você compra. Ai, mas dá uma dor de cabeça caso a pessoa vá embora. É um monte de dor de cabeça. Um monte de dor de cabeça. Se a pessoa vai embora, você tem que recomprar, vai recomprar por quanto, não sei o quê, o dinheiro vem de ouro. Olha, aí começa. Mas pode ser que as pessoas queiram fazer isso para escapar das discussões. Pode. Pode ser que elas nem queiram mais usar o stock option, que todo mundo tenha no Brasil se acostumado de tal maneira a viver sem ele que não queiram mais usar. Ele ficou demonizado. Pode ser. Pode ser que no futuro, agora, nós tenhamos uma certa dor de cabeça para fazer com que esse repetitivo se aplique, mas ele se aplicando dê segurança jurídica e haja uma certa harmonia. Pode ser que volte a usar o stock option? Pode ser. Um stock option que seja sustentável. Até hoje, nós nunca defendemos, e pode ter um desdém a respeito daquilo que fizemos, como eu te disse, eu sei que tem, mas nós fomos bem-sucedidos, nós conseguimos pelo menos trazer uma certeza. A tese da Receita, que ela levantou, não para de pé. Muita gente não sabe, mas no começo dos autos de infração, lá em 2010, 2011, 2012, a Receita elegeu fato gerador e base de cálculo distintos. E o CARF afastou alguns, falando assim: aqui o fiscal errou. O certo é esse aqui. Essa é uma tese que quem lançou foi a Receita. Ela lançou uma âncora interpretativa a respeito disso. E depois que ela lançou essa âncora e deu a primeira decisão favorável, depois que o CARF fez isso, ele não conseguia mais escapar disso. Nós não terminamos essa discussão. Eu espero, Fred, que nós tenhamos uma evolução que não seja a discussão tributária. Olha que péssima coisa para nós, como aqui mercado no Brasil, que o stock option não é usado porque ele é inseguro do ponto de vista tributário. Nós temos que ter segurança tributária. Nós temos que ter, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, tributação para um caso A, para um tipo de plano é A, para um tipo de plano é B. Pronto! Escapa disso, nós não temos legislação nenhuma.
Não existe nem projeto de lei nesse sentido. Ainda não é desse jeito. O projeto de lei que existe aqui e que é do senador Carlos Portinho está regrando o stock option como um todo, sem fazer distinção, como existe fora do Brasil. É um ótimo projeto de lei, está excelente, excelente. Pode tocar. Se tiver alguma coisa para ser alterada, ainda é possível alterar alguma coisa. E é possível construir uma legislação que abarque de maneira completa os incentivos de longo prazo, baseados em ações. Fred, essa é minha opinião. Nós deveríamos ter isso para dar segurança. Para dar Eu quero segurança de quando é devido o IR. Quantos clientes você já ouviu falar, teus aí, amigos, de que o IR da pessoa física não faz sentido ser no dia que ela tem só uma ação, que ela deveria ter o IR só na hora que ela vende. E, olha, toda sorte de questionamento. Por que não colocar tudo isto de uma maneira bastante clara e dar segurança? Porque quem ganha com isso é o mercado, são as companhias. É para isso que a gente trabalha, para dar segurança. Bel, eu quero voltar depois Pode falar. esse tema do projeto de lei, um pouco dos impactos, mas talvez dando um passo atrás ainda, me chamou a atenção na sua fala ali de abertura, um pouco dessa, né, relativizando até, se eu entendi bem, um pouco da vitória. É uma grande vitória, assim, a gente deu um passo, mas realmente ainda existem uma série de desafios, né? Talvez valesse a pena só a gente deixar mais claro, eu imagino, o que foi decidido, qual é esse Tá bom. espectro que o processo repetitivo julgou, né? Assim, por mais que haja, e você trouxe exemplos mais recentes e que tem uma interpretação que vai precisar ser questionada de uma juíza aqui, um juiz ali, de uma forma mais geral, o que, a partir desse processo repetitivo, as empresas poderiam se sentir mais seguras em fazer, né? O que foi definido de um ponto de vista mais técnico e objetivo? De maneira técnica, foi dito que planos de stock option são arranjos mercantis, em oposição a arranjos remuneratórios. Mas Afast... em algumas Oi? condições, dependendo de certas aplicações desse Em plano. condições mínimas, mas essa foi a primeira conclusão que eles tiraram, com conclusões, com condições que não estão ali especificadas bonitinho. Não está. Isso é que é importante vocês saberem. Não tá, isso está resolvido, Fred, lato sensu, não estrito, não ali no pequenininho. Então, você precisa ter, você tem que pagar para comprar e tem que ter risco. O risco que eles entendem é porque você está empenhando os seus recursos na aquisição de uma ação e dali para frente ela pode subir, descer, aumentar, crescer, aumentar o valor, decrescer o valor, que seja. Essa oscilação de valor é inerente ao mercado acionário. Melhor se você tiver um lock-up. Então, para quem está aqui ouvindo, era uma outorga gratuita, tinha um preço a ser pago, ele foi, e você tem aqui uma possibilidade de lock-up como sendo algo que agrega valor para essa decisão, agrega conteúdo de risco, é isso, agrega conteúdo de risco para essa decisão, dizendo, eu não posso me desfazer dessas ações na hora que eu quiser. Se começar a cair, eu não me permite vender na hora. Esses elementos eram elementos já existentes anteriormente, Fred. Eles já eram. Eu estou vendo que eu falei um monte de juridiquês. Não, Eles não. já eram elementos existentes no passado. Era a maior parte dos planos observa essa lógica. Talvez eu sinto falta apenas de um outro elemento que você não citou, que é a questão da definição do preço. Eu não sei o quanto que isso também é crítico nessa caracterização desses processos Era um repetitivos. preço, ok, Fred, é um preço não irrisório.
É um preço de Preço mercado. não irrisório, só isso, assim, é um preço que a pessoa teve que pagar. E por que que eles gostaram? Porque era uma janela de negociação anterior à data da outorga. Você pega uma janela de negociação anterior à data da outorga, ou seja, exatamente o que era o mercado. Uhum. Ou Então, seja, quando... Hum, se eu estou entendendo bem, o que o processo definiu de uma forma mais ampla é as empresas que criarem programas com as características mercantis que sempre foram definidas, isso, certo? Que é o risco, a onerosidade, e uma definição de mercado, né? Um preço justo, vamos dizer assim, um preço de mercado para essas outorgas, para essas ações, opções. Esses planos, eles não terão uma incidência de imposto de renda remuneratório no momento do exercício. exato, Eles terão uma incidência de imposto de renda mercantil, ganho de capital, no momento da venda dessas ações. correto, correto. E aí você me trouxe aqui um fato que eu desconhecia, é que por mais que haja, até onde eu entendo, um caso a ser julgado em relação às questões previdenciárias, aos tributos previdenciários, a sua leitura é que o processo esse mais específico em relação ao tributo e imposto de renda já é forte o suficiente, já dá uma segurança para as empresas numa eventual defesa de tributos previdenciários. É isso mesmo? Exatamente. A nosso ver, essa é a nossa interpretação, mas isso não será fácil. Eu Uhum, já não consegui isso na semana passada. uhum. Semana passada, eu não consegui isso e eu não conseguiria nem que fosse de imposto de renda, Isso é o mais. porque a presidente da turma julgadora disse que ela não vai aplicar o repetitivo na medida em que ela entende de que os ministros analisaram uma premissa de fato equivocada. Então, nós teremos que passar por interpretações, nós teremos que passar por esse tipo de discussão, Fred. Mesmo que fosse IR, Fred, é isso que eu estou te colocando. No CARF, nós teremos que passar por isso. Eu duvido que no judiciário nós passemos por isso. No judiciário, os juízes sabem que o repetitivo tem que ser aplicado, ponto final. Mas no CARF, nós teremos, como já tivemos, uma questão como essa, saiu no Jota da semana passada. E era contribuição previdenciária. Eu não sei se deu tempo ainda, mas como que vocês viram o reflexo, então, na prática disso com seus clientes? Porque eu acho que a primeira expectativa seria, pô, maravilha, então conseguimos, agora a criação de planos de stock options, ela tem uma maior segurança, vamos rever os nossos planos, ou vamos tirar do papel aquele plano de stock option, né? Mas o que você está dizendo, não, opa, não é bem assim. Cada caso é um caso e ainda existe um grau de insegurança alto na matéria, né? O que que eu vou te colocar? Eu não vi ninguém falando assim, vou tirar agora da gaveta aquilo que estava no oxigênio, como se fosse um plano de stock option, que eu estava esperando para ver se tem alguma coisa boa, coloquei o plano lá na gaveta, liguei o oxigênio e ele está lá vivendo. Chegou a hora de tirar o plano do oxigênio. Ninguém. Quem veio falar o seguinte: eu quero olhar agora o que eu tenho. Eu tenho entrega de ações. Tenho entrega de ações, ou tenho Phantom. Tá ótimo para mim. Eu já estou meio que acostumado com isso aqui. Alguma chance de tirar dessa decisão afetar o que eu tenho, se tem contribuição previdenciária, se não tem, se tem reflexo trabalhista ou não tem? Não, acho que não. Acho que isso aqui, essa decisão talvez não afete diretamente o seu caso de entrega de ações. Agora, talvez você possa, se você quiser, calibrar algum dos seus planos para introduzir de novo uma stock option, mas vá observando como é que tudo isto vai ficar nos próximos meses. Fred,
fato de ter o repetitivo lá não significa que a fazenda não possa recorrer. Ela pode recorrer. Pode ser que ela faça embargos de declaração, que é para que tenha um aclaramento da questão. Olha, vocês se omitiram sobre uma parte, ou outra parte ficou macarrônica, tá? Vocês estão aqui, foram um pouco confusos. Aclarem essa decisão. Eles podem fazer isso. Em cima de uma decisão sobre esse embargo de declaração, eles podem tentar um recurso extraordinário. Precisa ver se o Supremo vai aceitar. Se o Supremo aceitar, tem que correr o Supremo. Se o Supremo não aceitar, morre aqui, transita em julgado. Poucos meses isso vai se resolver. Então, é uma boa notícia. Eu tenho que trazer para vocês uma boa notícia. Uma boa notícia. E sendo 5-1, nós entendemos que a chance de alterar esse entendimento é pequena. Se tivesse sido apertado, por isso que eu disse, se tivesse sido uma disputa acirrada de posições, que não houve, podia ter um aclaramento de embargos de declaração que até terminasse por modificar um pouco as coisas. Nós não estamos entendendo que é assim. Eles foram muito conformes, tirando o voto que é um voto dissidente, nós temos os demais muito unidos. Então, achamos que vai ficar. Mas a minha recomendação é: comece a olhar a sua estratégia. Vou até sair falando isso nas minhas coisas, nas minhas redes sociais, junto com o meu gato, que é o maior especialista em stock option do mundo. Ele fica aqui em todas as discussões. Falou stock option, ele senta aqui. Hoje eu não deixei porque é um gato preto, falei, eu não vou deixar. Mas a gente tem aqui a oportunidade de revisite. Veja se é o caso. Mas não faça já. Fred, todo mundo que fez, pelo menos conosco, não fez o que fez só por matéria tributária. Levou em consideração se aquilo era o mais adequado para o projeto de negócios. A parte tributária entra, infelizmente, como segurança jurídica ou insegurança jurídica. Mas não entra como definidora dos números. Não. A maior parte dos clientes que eu atendo aqui escolheu seguir de uma determinada maneira, até porque é mais fácil, Uhum. menos complexo. Existem muitos elementos, mas pelo menos essa discussão, para aquelas pessoas que foram autuadas, frente e que estão com seus patrimônios arrolados desde 2012, sem lei. Você tem pessoa física. Eu acho que esse é o mais significativo, talvez, né? Isso Porque é muito significativo, é poder tirar destas pessoas este ônus. Isso é muito importante. Muito, muito. desculpa, te interrompi. Não, Não, acho que nesse tema a gente falou aqui um pouco de de eventuais outros ILPs. Tu traz uma fala que eu acho realmente também muito relevante, que é essa escolha do programa pelo que faz mais sentido para a empresa, né? O Gabriel, a gente teve uma primeira pergunta aqui da plateia, e tá. ele pergunta um pouco isso, assim, se com essa identificação de que ainda existe, né, um risco tributário no stock option, vocês têm visto a adoção de outros tipos de LPs. E aí eu quero te ouvir um pouco disso, acho que é uma tendência que a gente vem acompanhando, mas eu acho que em parte tu trouxe já um pouco da resposta, que me parece muito sensata, que é o que faz mais sentido para o momento da empresa, para o porte da empresa, para o objetivo do plano, né? E não só em relação ao risco, mas de certa forma o mercado foi se acomodando, ó, aqui é muito mais arriscado, talvez
a gente vai fazer como a gente quer um incentivo para o longo prazo e alinhado ao crescimento da empresa, quem sabe um performance shares. Eu não sei se de alguma forma eles tentem os seus clientes adequar o seu momento, o seu objetivo com algum incentivo que traga menos risco tributário. Os clientes que nós atendemos, Gabriel, tem alguns que mantêm o stock option, principalmente startups. Quando você está no universo da startup, isso é assim, a cultura. Nem faz sentido ficar dando ações. Ou quando você está dando ações, você tem até um outro nome lá. Você vira e fala: não, eu quero que essa pessoa compre as ações, ela esteja comigo, o Fred me dá um percentual aqui da basement, eu compro e acabou. Tudo bem. Isso é um universo. O universo das empresas. Gente, reunião tocando aqui, só Deus sabe o que é isso. O universo de empresas médias para grandes migrou para entregar ações, ou ações inteiras, né? Ou ações de performance, que eu chamo de só o pedaço da performance. Então, ou você pega e promete para a Bel, daqui a 2 anos, se você estiver trabalhando aqui, você vai receber 10 ações, e aí eu recebo. Ou você fala, as nossas ações estão valendo 7, se daqui a 2 anos elas estiverem valendo alguma coisa, este incremento será teu, e eu o liquidarei em ações. Então, essa é um outro arranjo. Esses são os que eu mais encontro. Os que eu menos encontro são a entrega, o que a gente chama de phantom, que é a entrega de recursos financeiros, a liquidação em recursos financeiros. Se fosse daqui a 2 anos, você vai receber 10 ações, elas estão valendo R$ 10, você recebe uma ação, eu vou receber R$ 10. E por que isso? Porque o registro contábil desse arranjo termina pesando no, na contabilidade, nos resultados da companhia, e por isso termina sendo menos utilizado. Mas também tem uma ótima coisa nele. Ele é eficiente na hora da dedutibilidade disso, da base de cálculo do imposto de renda. Fred, uma coisa que tem contado demais são administradores, que são os beneficiários dos incentivos de longo prazo baseados em ações, são. A legislação prevê a dedutibilidade para quaisquer pessoas que trabalhem na companhia, seja um conselheiro ou um diretor estatutário, administradores, assim, nos termos da legislação. Gente, vocês desculpem. Claro. Alguém pode ajudar? Se tiver alguém do Matos Filho aqui, pode avisar que eu estou impossibilitada, as pessoas tentam me puxar. E essa dedutibilidade é um objeto de preocupação muito grande. Em startup, não, nem tem lucro. Mas que tem, a remuneração variável dos administradores é um problema. O STJ, os mesmos ministros que falaram sobre o stock option ter uma natureza mercantil, foram eles mesmos que disseram recentemente, num caso de um banco, que a PLR que os diretores empregados recebiam é indedutível, porque eles são administradores, e existe uma regra de indedutibilidade da remuneração variável dos administradores. Então, esse é um outro elemento, Fred, que não era presente no passado, tá? Isso não fazia parte das discussões. Hoje, quando você vai fazer a discussão com o cliente, ele quer ver a dedutibilidade, e ela talvez seja muito importante. Mais importante do que a carga que vem de contribuição previdenciária, FGTS e reflexo trabalhista. Porque ele pode tomar a dedutibilidade dessa carga. Então, não é uma resposta para todos, para cada um é uma, Mas para cada empresa é uma. você falou da dedutibilidade, só pegando um pouco esse gancho no caso das Phantoms, mas outros
incentivos de longo prazo com base em ações. Acho que as próprias RSUs, certo? Elas também permitem essa dedutibilidade, se eu não estou enganado. As RSUs também têm dedutibilidade. Ok. Não As são só. RSUs, as Phantom, oh meu Deus do céu, Performance Shares, também. Gente, tem uma emergência. Eu não sei qual é a emergência. Eu vou ter que pedir desculpas de 2 segundos para entender qual é a emergência. Eles estão realmente. 2 segundos, por favor. Resolve, sem problemas. Nada como a gente falar com quem realmente entende do assunto. Impressionado aqui que muitas das matérias, né, que ficam trazendo só o lado positivo, a gente consegue ver aqui os detalhes e as implicações e desdobramentos aqui da norma. Pessoal, fica super à vontade aí para colocarem as suas dúvidas, senão eu vou seguir fazendo esse papel aqui, trazendo questões que eu tenho. É uma hora. Pronto. Consegui 15 minutos. Isso aí, o Igor está dizendo aqui, a doutora é sempre muito ocupada. Desculpa, Uma gente, hora me sabemos dá que é vergonha corrida. disso, tá? Ô, Bel, vamos aproveitar aqui que estão surgindo algumas perguntas. A Patrícia Reis, ela questiona ou pede se é possível explorar um pouco melhor essa questão da outorga gratuita ou não, Tá, e o peso disso na definição da isenção. eu vou dar minha posição. Eu acho que tem um peso muito importante para você não ter o tratamento remuneratório. Você terá a chance de defender que a pessoa, já desde o momento da outorga, pagou o valor justo dessas opções que você calcula lá pela metodologia Black-Scholes, binomial ou a que for. A pessoa comprou aquilo ali e ela ficou com aquilo ali preso durante um tempo, e se as ações caíssem, ela jamais ia exercer e o dinheiro ela ia perder. Contanto que você tenha como fazer que a pessoa compre efetivamente, não empreste dinheiro, não engorde um PLR. Tudo isso causa desconfiança no cara. Faça com que a pessoa gaste o seu próprio dinheiro para comprar as opções, e aí ela vai ter que pagar o preço de exercício. A sua chance de defender que esse arranjo é mercantil é enormemente maior. Os clientes não gostam. Eu fiz para um, posso falar, eles iam abrir capital em 2018 e não, compraram as opções. Exatamente por causa desse risco todo, eu cheguei lá e falei assim, você quer saber? É isso. Então, todo mundo comprou. Aí eles não abriram capital. Ficou, eu acho que lá para 2020. Olha o risco que eles têm. Olha o risco que eles têm. Eles mostram um baita de um risco. E, nesse caso, por circunstâncias que eu não vou ficar aqui detalhando, chegou um determinado momento, eu falei, amigo, eu quero que você entre com ação judicial, porque eu estou com medo que na tua região vão molestar vocês. E eles entraram com ação judicial. O juiz de cara já deu. Mas aqui é óbvio, a pessoa comprou antes e pagou o preço depois, então a minha preferência é por isso, tá? Essa é a minha preferência. Se você não fizer dessa maneira, talvez a gente lá no futuro, mas não é agora que você vai fazer isso, venha discutir se a única coisa que a companhia deu para você, deu para mim, né? Então, imagina que a Basement me deu, foram as próprias opções. Pode ser que elas sejam tratadas como remuneração. Tem uma companhia que fez isso. Ela foi autuada, não sei como vai ser aqui a decisão, mas enfim, vamos verificar. Eu acho que é uma boa estratégia. Mas é cedo, cedo. Hoje, se você fizer isso, a Receita não está nem aí. A Receita entende que só no momento do exercício você vai ter
um ganho, e esse ganho vai ser interpretado como remuneratório. Então, não adianta tributar, isso é lá para frente. E se você fizer exatamente como é o desse plano aí de Qualicorp, que tem uma outorga com base no valor das ações hoje, ou numa janela, eu tenho que pagar o preço de exercício e eu pago, eu tenho que ficar mantendo as ações durante um período para correr risco, eu também acho que é válido, mas eu coloquei em ordem para vocês sobre a minha percepção. Isso tudo, gente, é subjetividade, nada está escrito em lei. Eu estou falando para vocês de quem está o tempo todo no CARF, ouvindo o CARF falar sobre plano de stock option. Então, hoje, eu faria um plano de stock option? Faria, até porque eu faria antes, né? Mas é muito fácil para mim, eu sou advogada e consigo me defender. Mas eu faria, com características mínimas, aqui, nos termos do que está no mínimas, no sentido de não desborde daquilo que foi a hipótese de fato que estava lá no caso da Qualicorp. Eu repito, não foi a hipótese de fato que foi analisada, não foi o plano da Qualicorp que foi analisado, foi uma natureza, mas tem ali uma sensibilidade a respeito de alguns elementos. Então, eu preciso que vocês sigam essa ordem de segurança de acordo com o caso de vocês. Ô, O Bel, caso da pessoa pode ser um e não caber comprar opções. Pode ser. considerando esse caso repetitivo, faz sentido para vocês seguirem a estratégia de, ao criar um plano de stock option, entrar imediatamente com uma ação, ou agora vocês não precisam mais seguir essa mesma linha? Eu estou dizendo para os clientes que têm exercícios de planos que já estão andando, né? Porque, Fred, a ação judicial, ela visa que eu deposite e entregue para o juízo em dinheiro os 27,5. Algumas empresas fazem com que eu deposite o 15 e ela complementa os 12,5. Algumas fazem com que os 27,5 saiam de mim. Algumas adiantam os 27,5 para mim, tá? Tem todos esses arranjos, mas muito bem. Os 27,5 tem que estar na mão do juiz no prazo que a Receita me cobraria. Eu ainda não estou tranquila. Eu ainda entendo que eles têm que continuar depositando, até transitar em julgado o processo do STJ. Veja, nós fizemos essa medida judicial, por quê? Porque nós queríamos muito dar segurança para as pessoas físicas. Elas foram as primeiras que nós quisemos proteger. Elas ficam protegidas dessa maneira. Transitou em julgado lá, gente, morreu o assunto. Pode tocar. Perfeito. E para tentar responder algumas perguntas ainda no nosso tempo, Bel, a Teresa traz um tema aqui que é o impacto dessa decisão em outros ILPs. Ela cita aqui o caso dos RSUs. Então, ela gostaria de ouvir um pouco sobre o tratamento tributário barra trabalhista desses RSUs. Ela entende que o não pagamento dificulta o arranjo mercantil, mas se existe algum risco, se existe algum impacto dessa decisão afetar o RSUs ou outros, eu queria ampliar aqui, assim, se isso de alguma forma impacta a tributação, o entendimento tributário de algum outro ILP, na sua visão. Isso impacta os ILPs onde existe um desembolso por parte do beneficiário. Se eu estiver falando de um matching, que eu tive que comprar ações para receber ações lá na frente, ações de matching ou ações de paridade, a lógica é bastante igual e eu entendo que nós teremos aqui uma aplicação da mesmíssima decisão. Eu não entendo que esse caso repetitivo afeta um caso de entrega de ações. Você me diz, Bel, fica trabalhando aqui na Basement pelos próximos 2 anos e você vai receber uma ação lá. Chega lá os 2 anos e fala, e aí?
Chegou o dia de me dar a minha ação, você me dá a minha ação, eu não tive que comprá-la, eu tive que cumprir uma condição de serviço, permanecer continuamente vinculada à companhia, à Basement, prestando serviço. Este tem tratamento, eu entendo, Tereza, de remuneração. Salvo se for algo, você não vai ter contribuição previdenciária se isso for uma única vez na minha vida. Aí são outras hipóteses. Mas não colocando apenas a oposição entre contrato mercantil e um arranjo aqui remuneratório, não se aplica o tema 1226 para um RSU, como eu descrevi para mim, que o Fred teria me dado. O que mais que tinha ali? Eu esqueci alguma parte, Fred. Só para complementar a pergunta, mesmo que a ação não seja líquida, Mesmo que a ação não seja líquida. Mesmo que a ação não seja líquida. Nós vamos ter aqui, pode ser que haja no futuro discussões, e já estão sendo colocadas discussões sobre imposto de renda de pessoa física, mas é um outro tema. Momento do imposto de renda, mas não que não tem. Isso é um outro tema. Não que não tem, mesmo que ela não seja líquida. Bel, o Igor também pergunta aqui, o Igor Luz, se eu acho que em parte a gente respondeu aqui, mas eu acho que é uma pergunta bem pertinente que muitas pessoas podem ter. Se existe alguma forma de já no contrato de adesão SOP, né, no contrato de outorga, tratar do tema de forma a garantir essa natureza mercantil, né? Então, eu acho que é o que você falou, são essas características, e talvez vamos relembrar e reforçar mais uma vez o Tá. que essas características que o contrato precisa ter. Sim, eu acho que sim, que o seu contrato, ele é uma parte do que você precisa. A segunda parte é você cumpri-lo. E às vezes, Igor, quem não cumpre não é você, que é o advogado, ou o dono da empresa, ou alguém que está ali. Às vezes o RH mudou a pessoa, muda tudo, e aí você vira e fala, pelo amor de Deus, né? Tá tudo indo pelo vinagre. O que você precisa ter no seu contrato? Em primeiro lugar, de que, por intermédio daquele arranjo desse contrato, eu não vou receber parte da minha retribuição. E saiba que a minha remuneração tem que ser remuneração de mercado sem isso. Eu tenho que me pagar alguma coisa de mercado sem isso. Isso aqui é uma oportunidade. 2, para exercer, eu não tenho que cumprir metas. Eu não posso ter um caso, porque já teve, tá? Que para exercer eu tinha que ter batido tais e quais metas. Não, não dá, gente, não. Eu preciso de um tempo aqui para exercer, um tempo de condição de serviço. Eu estou falando isso porque é Brasil do jeito que está, porque ao falar isso, vocês não têm ideia do que passa dentro de mim, que eu vou falar, desde quando eu preciso de uma condição de serviço de tanto tempo para que isso seja o que é? Veja, a regulamentação inexistente nos deixa com uma pobreza de arranjos. Faça com que haja um período de carência a ser cumprido, tendo em vista esse período de carência, que a pessoa gaste dinheiro para exercer, faça com que ela se comunique com a empresa dizendo que ela quer exercer e que aí ela está cumprindo um requisito de se comprometer a pagar. Se ela pagar um pouquinho antes e depois pagar o preço de exercício, um pouquinho depois, nós já temos dinheiro em risco. Essa é uma outra estratégia. Aí vocês podem estabelecer um prazo de lock-up, ou seja, de impedimento da negociação das ações. Que eu seja obrigada a ficar com aquelas ações na minha mão por um tempo. Eu falaria tudo isso no seu contrato. Eu não faria um contrato de adesão, eu faria um contrato de outorga para cada um. A adesão fica parecendo que aquilo lá é aquilo, você só está aderindo mesmo porque você quer. Outra dica de ouro. Você está colocando a possibilidade das pessoas, olha, se você quiser, você pode empenhar até, sei lá, 30% do seu PLR para você exercer as opções de compra de ações.
Faça com que a sua PLR seja tão boa que ninguém, nem o CAR, possa dizer que você está financiando os seus empregados por intermédio de uma PLR, colocando mais 30% lá no meio, arbitrariamente, para que eles possam exercer as opções. Faça com que as pessoas gastem seus próprios recursos, que podem ter vindo, eu não faria o arranjo da PLR. Eu faria, use o dinheiro que for necessário para pagar aqui o preço de exercício. Se o dinheiro veio da sua PLR, da herança da sua tia, ou da sua remuneração, o melhor entre os três é da sua remuneração. Pague um pouco antes. Peça um desconto disso, da sua folha de salários um pouco antes. Os valores às vezes são monumentais, eu sei disso, mas para algumas pessoas não é. Quando você está falando para os empregados, não são monumentais. A gente precisa provar que teve um valor devido, que o valor era importante, não era irrisório, e que a pessoa pagou. E aqui, eu acho que eu falei no início da nossa parceria e participação no ATIX, né? Uma das coisas que eu mais me orgulho do trabalho que a gente fez junto com vocês do ATIX barra Matos Filho foi aqui no Basement todo um desenho de muitos desses fluxos para a gente criar as evidências para garantir essa caracterização mercantil. Então, aqui foi um toque lá atrás da Bell, nos mostrando muitos desses processos que a gente procurou incluir na ferramenta e garantir que o nosso software ajudasse as empresas, independente de se o RH mudou ou não mudou, se a pessoa está lá ou não está mais lá. Então, acho que é uma das coisas para quem se interessar em trazer mais a segurança. E o outro que tu me lembraste, Isabel, Bel, que é outra participante do ATIX, o meu amigo lá, Luiz, da Stockcash. Existem hoje É, empresas que ajudam também na hora de fazer exato. dessas opções, ajudando com o financiamento disso, né? Então, existem caminhos já para garantir, por um lado, que o seu processo esteja blindado para te dar uma maior segurança, e, de outro lado, mecanismos de financiamento para você não incorrer em erros comuns aí que descaracterizam o risco. Nós temos mais 2 minutinhos aqui, a Bel já está com emergência. Não, pode perguntar, não tem problema, eu dou conta, fica tranquilo. Eu quero que as pessoas saiam tendo suas perguntas respondidas. A gente tem, então, aqui uma pergunta, eu acho, do Hugo, que já está, o Hugo Batista, dizendo que vai precisar uma reunião contigo aí, com o Ricardo, para desengavetar um SOP. Eu acho ótimo isso, né? No oxigênio? Quem tiver, lógico, que interesse em aprofundar mais, é que procure Claro. especialistas aqui como o Matos Filho. Mas ele pergunta se sobre os riscos, se você entende que após o trânsito em julgado do STJ, que a migração de planos atuais seria viável, né, com a Sim. alteração dos contratos que regem esses planos. Eu acho que é viável você migrar. Eu acho que é uma arte que nós vamos ter que pensar, porque você vai ter que olhar a contabilização disso tudo. Você vai ter que pensar em como é que ficam as pessoas, porque, vê bem, o Fred estava me dizendo o seguinte, ó, fica aqui 2 anos que você vai levar uma ação. Isso era o RSU. Agora ele fala, então, sabe o tema 1226? Agora você vai ter que pagar, viu? Eu vou falar, pagar? Você já tinha me feito a promessa? A história é essa. Pagar? Eu não vou pagar, não. Eu só vou pagar se você aumentar a minha possibilidade de ganho. Se eu tiver uma melhoria da minha situação, por isso que eu falo, é uma situação, mudar de plano é possível sempre, não é tarefa para um advogado só, é tarefa para uma junta de pessoas, para olhar de dentro da empresa e de fora, para olhar a contabilização, os aspectos trabalhistas, a dedutibilidade que você vai perder, esse cálculo você tem que fazer, se vale a pena. O que mais você vai me dar? Preço de exercício. De onde vai sair o dinheiro? Que eu não tinha reservado dinheiro para isso. Vocês podem dizer para mim, zero.
tudo bem, me reserva, eu sei disso, é muito comum no Brasil as pessoas não reservarem, as pessoas têm que poder pagar, gente. Sem pagar não vai dar. Hoje. Quero deixar claro, eu não lembro mais qual foi o nome da pessoa que estava me assistindo, era uma mulher, que estava falando se não ia aplicar para os RSUs. Eu É, disse que eu entendia que não, mas eu quero deixar bem claro, eu não sou nem a verdade, nem a luz, nem o caminho, sou Jesus Cristo. Eu posso estar errado, e lá na frente isso ser aplicável. Não desista. gente, como eu imaginava no início que eu falei em breve no intervalo aqui, nada como a gente falar com quem domina o assunto, quem vive os bastidores. Eu saio daqui, Bel, agradecido pela oportunidade, e realmente entendendo um pouco mais a fundo todas né, os desafios ainda, implicações, É, né? Saio ainda, como você bem colocou, acho que é uma vitória e é isso. muitas vezes parabéns a vocês por essa luta de tanto tempo, mas Obrigada. que não podemos baixar a guarda, né? Não, Tem que se manter vigilante para seguir esses processos, para cuidar bem dos planos e continuar defendendo isso. E espero, talvez, te passar a palavra nas suas considerações finais, deixando uma questão, uma pergunta, se o impacto eventual. Nosso último bate-papo, webinar, foi falando sobre o projeto de lei do senador. é, De alguma forma, você vê que isso tem algum impacto, alguma consequência, essa decisão para o projeto de lei que está em tramitação? eu acho que ajudará muitíssimo. Só não está ajudando no momento, porque a gente está no momento de discussão da reforma tributária, Fred, mas eu acho que vai ajudar muitíssimo, muitíssimo. Eu nem fui procurar o senador, nem fui atrás dele, porque eu sei que agora está todo mundo discutindo outros temas, então não dá. Deixa isso lá para frente. Na verdade, eu adoraria poder fazer uma legislação completa. Uhum. Eu acho que ia ser muito bom. Sabe, E essa no vai ser. mais, para quem está nos assistindo e tem essas questões nas mãos, eu diria orai para que transite em julgado e vigiai para que todos os seus processos tenham, vocês já cutuquem os juízes ou o CARF para colocar a petição de repetitivo, dizendo o seguinte: este repetitivo tem que ser observado. Deve ter advogado colega aqui que eu estou sempre à disposição de todos. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu converso com todos, 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 todos. Não, não tem problema algum. Eu divido informação aqui o quanto eu puder. Essa é uma matéria que, se a gente não se unir, não vai ter uma segurança jurídica, porque não tem lei. Bel, É isso. muito obrigado. O Obrigada a pessoal vocês. elogiando bastante aqui, Imagina. né? Você é Eu demais. peço desculpas ter interrompido. Obrigado aí pela sua disponibilidade, Imagina. simpatia, como sempre. E a todos que participaram, uma excelente noite e até o nosso próximo Basement Talks. Obrigada, Fred. Tchau, tchau. Um Obrigada a abraço. todos. Tchau.